Noite, que está lá em 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas. Nós vamos hoje, queridos, estudar o capítulo 10 até o capítulo 12. Lembrando aí, meus irmãos da live aí, que nós, semana passada, a live, nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 9. Então tem que ajustar no título, tá? E hoje nós vamos estudar do capítulo 10 ao capítulo 12, tá bom? Então só ajustar no título aí para ficar bem correto. Falando em capítulo 1 ao capítulo 9, quem leu todos os capítulos aí? Ai, pouquíssimos, hein? Pouquíssimos. Puxa vida. Você aí que está na live também escreve aí no comentário aí até qual você leu. Vocês têm que ler, viu? A gente fez um baita de uma introdução aqui para a gente entender bem o que é essa baita genealogia, né, do cronista, mas é para a gente ler, para você conseguir traçar aí uma sequência, tá bom? Então leia em casa do capítulo 1 até o capítulo 9, que fala de toda essa genealogia, né? O livro de Crônicas, como foi falado semana passada, apesar dele ser muito parecido com o livro dos Reis, ele tem um objetivo completamente diferente do livro dos Reis. Por isso que é importante a gente ler ele, mesmo que a gente veja aquela história e fale, eu já conheço. Não pula ela, porque ele vai contar a mesma história, porém com um objetivo totalmente novo, distinto, para oferecer lições importantes para nós também, né? E o grande propósito do livro de Crônicas, né, o grande objetivo do autor aos Crônicas aqui, é inculcar na mente da comunidade pós-exílio que eles, de fato, eram os herdeiros das promessas de Davi. Olha que beleza, né? E eles precisavam entender que era nas promessas de Davi que eles deveriam esperar de maneira humilde, obediente, diante dessa esperança, né? Então grave isso, né? Grave isso, inculcar na mente da comunidade pós-exílica o fato de que eram herdeiros das promessas davídicas pelas quais deviam esperar em humilde obediência e esperança. Esse é o objetivo. Você tem que ler agora todas essas histórias, entendendo que o autor está escrevendo para um povo que está voltando do exílio. Voltando do exílio. Então é um povo totalmente destruído, né? A comunidade estava, apesar de no começo do exílio, eles acharem que eles iriam voltar logo, então eles estavam até que um pouco tranquilos lá dentro, mas quando eles perceberam que os anos se passavam e não surgia um rei de Davi, eles perceberam que a disciplina era pesada, né? E foi apenas depois deste longo período de exílio que o povo começou a considerar seriamente o castigo que ele estava passando, né? Então, o objetivo do autor não foi só de trazer novamente a história, sabe? Ele está repetindo a história aqui, ele está contando de novo um fato novo, diferente do que não foi dito em Samuel ou Reis. Não, ele tem um objetivo diferente. Então, isso que é importante a gente inculcar ao longo dos estudos, né? O alvo original era alcançar o povo de Israel que estava voltando do cativeiro babilônico, né? E o seu propósito era orientar este povo que estava voltando do cativeiro, que eles precisavam reconstruir o reino. Era necessário isso. Naquele período, isso ainda era importante. As leis cerimoniais,
as leis civis ainda eram válidas para aquele período. Então o povo que estava voltando deveria prestar atenção nisso. Olha que coisa mais difícil, mais complicada para um povo que estava totalmente desgastado, um povo que estava com a sua cultura já bagunçada pela miscigenação que a própria Babilônia fez com eles. Lembra lá de Daniel, que eles tentaram fazer com eles, né? Então esse era o intuito do autor, né? Eles iriam restaurar uma terra que estava devastada, uma terra que estava com todas as suas cidades destruídas, invadidas, mas eles precisavam entender que eles eram um povo, eles tinham ali as promessas de Davi para todos eles, né? Lembre-se, né, como eu falei, que a forma de governo deveria ser teocrática, a religião deveria ser a do templo, eles precisavam ter aquelas cerimônias do templo ainda, né? E eles precisavam ainda ter os profetas de Deus falando da vontade do Senhor. A gente está falando de Antigo Testamento, tudo isso era necessário e eles precisavam ser reerguidos nessa promessa, né? O povo que estava voltando ali suportou dificuldades diversas, né? Financeiras, eles estavam desanimados, não tinham recursos financeiros para reconstruir nada, né? Estavam cheios de conflitos ainda, e o cronista, que o autor do livro, escreveu essa história para oferecer a essa comunidade uma orientação em meio a essa luta, né? E ele lhes proporcionou direções práticas por meio das quais poderiam experimentar um conhecimento maior ainda das bênçãos de Deus. Então, nós vamos perceber isso, né? Na semana passada, quando a gente estudou do capítulo 1 ao capítulo 9, as genealogias, que vocês vão ler todos esses capítulos, né? A gente aprendeu que o autor estava querendo apontar para os leitores, né, qual era a sua identidade, qual era o seu privilégio, né, de serem filhos de Deus, escolhidos de Deus, raiz de Davi, né, e qual era a sua responsabilidade como povo de Deus. Então, durante esses capítulos da genealogia, o cronista tinha isso em mente. E com isso ele enfatizou ali que eles eram um povo, um único povo de Deus. Apesar de estarem em dúvida sobre isso, né? Será que ainda nós somos povo de Deus? Será que depois de sofrer todas essas mazelas que nós sofremos na Babilônia, o Senhor Deus ainda é conosco? Eles precisavam entender que sim, restaurar isso dentro deles, né? Será que nós somos o povo escolhido de Deus para iluminar todas as nações? Sim, eles são este povo de Deus, vão continuar sendo eles que iluminam o povo entre as nações, né? Será que as promessas de um Messias, um rei que virá das raízes de Davi, vai vir? Sim, creiam nessas promessas, crendo nelas que vocês vão ser abençoados, né? E aqueles poucos remanescentes que voltaram, né, dando a eles, deveriam ter neles a responsabilidade de permanecer fiéis no Senhor e nas suas promessas, né? Bom, depois de passarmos pela introdução do livro, né, através das genealogias, o cronista começa agora no capítulo 10, retratar sobre o reinado de Saul. Olha lá, volta os seus olhos comigo aí para o capítulo 10. O final do capítulo 9, aqui dos versos 38, 35 até o 44, esse final aqui reflete a família de Saul, a genealogia de Saul. E o autor coloca ela no final do capítulo 9 para mostrar para nós que Saul tinha uma família abençoada por Deus. Porque
muitos filhos, muitas descendentes, era sinal de bênção do Senhor. E o que o autor está querendo nos dizer é que Saul chega ao reino porque ele era abençoado por Deus, ele era abençoado pelo Senhor, né? Mas o capítulo 10 inicia para nos mostrar algo que é importante a gente entender sobre o reinado de Saul. Volte seus olhos comigo então para lá, nós vamos começar a ler um trecho aqui do capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul, seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Depois de ter traçado a genealogia de Saul, o próximo passo do cronista foi trazer o final de Saul. Tudo isso para mostrar que ele não era o rei fiel ao Senhor, né? A morte de Saul é uma introdução aqui necessária para o objetivo do cronista, que é dar ênfase no reinado de Davi. E ele precisava mostrar aqui que Saul teve um final triste, né? Porque ele queria apontar a legitimidade do reinado de Davi. Saul foi ungido rei de Israel para libertar o povo de Deus dos próprios filisteus. E no final de sua vida, ele é morto pelos próprios filisteus. Isso é terrível, dramático aqui diante do texto, né? E todo esse conflito, né, é iluminado pelo cronista para a gente entender um pouco mais acerca sobre o reinado de Davi. Olha só verso 8 aqui, vamos seguir um pouco mais a leitura. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia, a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.
Então a história trágica do fim de Saul, o cronista revela ela para nós para apontar que ele perde o reino, mesmo tendo sido ungido por Deus, ele perde o reino por conta de três coisas, não é mesmo? Quais são aí? Olha lá, verso 13, ó. Morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor. E por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Essa informação que o cronista traz para nós é importante aqui. Por que Davi chega ao trono, sendo que ele não é descendente de Saul, sendo que ele não é da genealogia de Saul, sendo que ele não é filho dele ali? Porque o Senhor tirou o reino de Saul. O cronista deixa claro, ele não foi fiel ao Senhor. Deus tirou Saul do reinado, tirou ele e toda a sua dinastia. O cronista vai deixar claro aqui para nós que todos os seus filhos morreram, não sobrou nenhum. Ele deixou isso claro para nós, para que a gente entenda que Davi não usurpa o trono de Saul, por nenhum momento ele pensa nisso, mas o Senhor tira, o Senhor o tira do trono, né? E aqui, irmãos, a gente pode entender um pouco mais sobre o tema principal de Crônicas, né? Que é inculcar na mente da comunidade pós-exílica o fato de que eles eram herdeiros das promessas davídicas, pelas quais deveriam esperar em humilde obediência e esperança. Então, quando o cronista fala, olha, Saul perde o reino por causa da sua transgressão, por causa de não ouvir a palavra do Senhor, porque ele vai procurar uma necromante e não o Senhor. Ele está falando para nós, olha, é necessário reconstruir esse reino, mas com fidelidade. Com fidelidade a Deus. Não dá mais para você construir o reino sem você esperar humildemente em obediência. Saul não foi obediente, Saul não foi humilde, e o Senhor foi lá e tirou o reino dele. A infidelidade, a falha de Saul em buscar o Senhor, em esperar nele, o levou a julgamento divino. E eles não poderiam, esse erro, queridos, o cronista queria entregar claramente para aquele povo pós-exílico que não poderia ser cometido de novo. Olha, não cai nisso. A gente é um único povo, como ele fala no início, nós somos um Israel, um povo de Deus, escolhidos pelo Senhor para abençoar todas as nações, mas nós temos que ser um povo fiel a Deus. Não adianta ser como Saul, não vai dar certo. E a morte trágica de Saul serve de lembrança sobre a soberania de Deus na vida da nação de Israel e de todas as nações. É o Senhor que está no comando de tudo isso. E uma verdade teológica aqui que não pode passar desapercebida é que o público que estava ouvindo ali tinha que entender que eles eram servos do Senhor e eles deveriam ser fiéis ao Senhor, fiéis. E o Senhor iria conduzir a nação com relação ao que era a sua justiça. Assim como ele usou, assim como ele usou os filisteus contra Saul, assim como ele usou os assírios contra Israel,
Assim como ele usou os babilônicos contra Judá, o Senhor vai fazer justiça. Finalmente, aqui essa narrativa do capítulo 10, né, do cronista, sobre a morte de Saul, tem um propósito, então. O reino pertence a Deus. O reino pertence ao Senhor, Ele é soberano sobre o reino. E Deus tinha bons motivos para tirar o reino de Saul e entregar para Davi. Saul havia transgredido a lei e não poderia. Bom, depois da gente ser lembrado, então, do motivo do término do reino e da dinastia de Saul, o autor aqui do livro vai recontar a história do início do reinado de Davi. E o seu objetivo aqui é destacar que todo Israel reconheceu Davi como rei. Tá? Todo Israel. E olha que ele vai destacar a ideia do todo Israel. A unidade do povo aqui está sendo destacada pelo autor. A unidade do povo foi alcançada em seu ápice aqui com o reinado de Davi. É isso que ele vai querer mostrar. Que o povo foi reunido, agregado novamente por conta do reinado de Davi, por conta das promessas que o Senhor havia dado a Davi. Então, o cronista aqui pretende, com o povo voltando do exílio, mostrar que eles deveriam continuar unidos, sendo edificados nessa mesma promessa de unidade com o povo de Israel. E olha só, que o relato aqui de todo Israel está em todo o capítulo 11 e 12. Ele vai montar isso, que olha, todo Israel deu apoio a Davi, todas as tribos deram apoio a Davi, e que Deus vai demonstrar aqui as suas bênçãos àqueles que foram fiéis ao Senhor e ao trono de Davi. Bom, primeira parte aqui do capítulo 11 vai dizer assim: Então todo Israel ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Depois da introdução sobre o povo tendo unido aqui, o propósito do cronista quer mostrar aos leitores a importância da unidade de Israel alcançada pelo rei Davi. Ele quer mostrar isso, que ele possuía esperança de que o povo que retornou se mantivesse unido. O povo estava completamente sem pátria, sem esperanças de unidade de nação, e o autor queria por isso. É por isso que o autor aqui tem o propósito é por isso que o autor aqui ele não conta, na verdade, toda a história de Saul, toda a história de Davi. Não é o propósito dele contar tudo desde o início. O que interessa é alcançar o propósito da unidade do reino. E é interessante essa ideia de que eles estavam aqui em Hebrom. Em Hebrom, por quê? Esse local aqui onde Davi foi ungido rei, Hebrom, foi o lar e também o cemitério, onde foram colocados os mortos dos patriarcas de Israel: Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia. Todos eles estavam então aqui enterrados. O que isso quer dizer, Sem dúvida, o autor está querendo mostrar que a unção de Davi como rei naquele lugar era um lugar onde teologicamente a aliança com Abraão se unia com a aliança de Davi.
Ou seja, não é uma aliança diferente que nós temos, que nós vivemos. Nós vivemos na mesma aliança que Deus faz a Abraão. A mesma aliança eles estavam vivendo com Davi, e é essa mesma aliança que nós vivemos, renovadas em Cristo, né? Então, este lugar aqui de início é muito importante teologicamente para o povo entender que eles eram um desde Abraão, desde a criação do seu povo, né? E o texto continua aqui então no verso 4, dizendo assim: partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Perceba aí novamente, queridos, que a ideia de unidade segue o texto, né? Olha só, né? Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, né? E aí essa ideia de Jerusalém é muito interessante, porque é o primeiro grande ato heróico de Davi como rei. Ele conquista essa cidade, da qual ela se desenvolveria a partir daí o seu reinado, né? E é interessante o texto também que, em contraste com a infidelidade de Saul, o cronista está tentando mostrar isso para a gente de uma maneira sintetizada, né? Sistemática aqui, né? A infidelidade de Saul é contrastada com a fidelidade de Davi aqui, que ia crescendo cada vez mais em poder, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Depois que o Senhor retira Saul, do qual havia transgredido a lei, havia abandonado o Senhor, não tinha dado ouvidos a Deus, Davi crescia em poder, crescia, né, cada vez mais, porque o Senhor era com ele. Isso é muito importante para a gente olhar o contraste do rei Saul com o contraste do rei Davi. Seguindo aqui um pouco mais, o texto vai falar dos valentes de Davi. Eu vou ler só um trecho aqui, do verso 10 em sequência aqui. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Olha só que interessante aqui, né? Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pasdamim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço da terra cheia de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus. O Senhor efetuou grande livramento. Aqui o texto vai mostrar alguns heróis, né, que seguiram Davi ao longo do seu início da sua jornada, né? Davi, aqui no capítulo 11, né, vai ser um herói de guerra junto com os seus campeões de guerra. E aí o texto mostra esses 3 grandes valorosos aqui, né, 3 dos 30 dos cabeças. Esse número aqui é interessante, a gente não entende o porquê, né, mas eles eram divididos dessa forma,
né? E aí é interessante mostrar, o que o cronista mostra, a lealdade destes homens com Davi. E isso que é legal ver, porque então olha só o verso 18, ó. Então aqueles três, verso 17 aqui, suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram Davi. Ele não o quis beber, mas derramou como libação a Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Então o cronista está trazendo aqui algumas poucas histórias de valentia destes homens, para mostrar que eles eram aqueles principais, aqueles campeões de guerra, né? Aqueles homens que um feria 300 numa guerra, que eles eram fiéis a Davi. É isso que o texto quer mostrar, é isso que o cronista quer revelar para aquele povo. É interessante ele mostrar estes homens poderosos, campeões de guerra, com forte apoio a Davi. E essa história interessante aqui dos três indo buscar água para Davi, simplesmente porque Davi desejou beber água lá de Belém, e eles enfrentando o exército inteiro, simplesmente para trazer um pouco de água para Davi, é uma história de uma exclamação de fidelidade grandíssima com o rei, né? E aí Davi não deixa isso por menos, né? A gente olha essa história dele jogar água e não beber, parece uma desfeita, né? Mas não é. Davi não se viu digno de beber aquela água, de tanto amor que ele tinha por aqueles heróis, por aqueles campeões. Então Davi falou: não, eu não posso beber essa água que valeu, né, que tem o valor do sangue destes homens. Davi era um rei tão justo, que ele percebeu que a valentia destes homens, a fidelidade destes homens era grandiosa, e ele reconheceu isso neles. Por isso que ele mostra esse carinho por eles, de não beber a água que tanto ele queria, né? Isso é interessante aqui para nós, né? O texto continua, e a valentia desses homens começa a ser demonstrada aqui na sequência do texto, né? Esses homens seguem aqui essa ideia. É uma lista grande de homens valentes de Davi, que vai demonstrando aqui o nome a nome, né, daqueles que eram valentes, né? Eles são demonstrados aqui com façanhas, com homens poderosos, né, no relato, e o relatório tenham cuidado de observar o significado deles aqui, o nome deles, homens que cuidaram de Davi, né? Eu não vou ler também, você leia todos esses nomes aqui em casa, tá certo? Depois disso, depois a gente observar os valentes de Davi aqui, o exército de Davi não contava só com os campeões, aqueles grandes homens de guerra, mas o texto vai mostrar, a partir do capítulo 12, que não só os valentes apoiavam Davi, mas grande parte das tribos também apoiaram Davi. Olha só o capítulo 12, então, verso 1. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudavam na guerra. Então aqui a ideia do texto volta um pouquinho, né, quando Davi ainda não era rei, quando ele foge para Ziclag, fugindo assim de Saul, né? E o texto continua aqui dizendo: tinham por arma o arco
e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim, Aizer, o chefe, Joás, filhos de Semá, o Gibeatita, Gesiel, o Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana e Cis, Azarias, Joezer e Jesuvão, os Coreitas, Joelã, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Então aqui a primeira parte de apoio que Davi teve foram os valentes que fugiram com ele de Ziclag. Esse primeiro grupo que mostra apoio a Davi são os desertores do exército de Saul, parentes próximos de Saul, da mesma tribo que ele, os benjamitas, que participaram daquele bando guerrilheiro de Davi quando eles fugiram ali para Ziclag. O que o texto quer mostrar para nós é a habilidade desses homens em guerra. Ele fala que esses homens, eles eram hábeis em fundas e flechas. Isso para nós hoje não faz diferença nenhuma, porque nós vivemos um outro período de guerra, uma outra forma. Mas para aquele tempo, ter homens hábeis como estes, era como ter as armas mais modernas de guerra. Porque um homem hábil em uma funda ou em uma flecha, um só, poderia conter diversos homens em um batalhão de guerra. Então Davi, quando esses homens dão apoio a Davi, e ele fala que, olha, eram homens hábeis com fundas, com flechas, hábeis com mão direita, hábeis com mão esquerda, isso mostra que, olha, Davi tinha na sua, com apoio, Davi estava com apoio de grandes homens de guerra com ele, e isso apresenta para nós que Davi tinha, então, um poderio militar muito grande, porque tinham homens especiais e valentes com ele em apoio. O segundo grupo a apoiar a Davi são os gaditas. Olha aí o verso 8 aí, Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Esses homens, os gaditas aqui, são excelentes no combate corpo a corpo. Esse negócio de rosto de leão, você sabe que não é literal, É a forma como se referia a homens de guerra, homens valentes. Eles corriam rapidamente, eram bons de batalha, e isso era muito importante para Davi ter o apoio deles também. O terceiro grupo que segue Davi são alguns benjamitas e outros de Judá. Olha só o verso 16. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreendas. Então, olha que interessante aqui essa fala de Davi com estes homens. O texto
está querendo novamente chamar a nossa atenção para a unidade de Davi com eles. Olha só, quando eles vieram a Davi, por algum motivo que a gente não sabe agora, ele desconfiou da fidelidade deles. E aí Davi vai e pergunta para eles, vocês vêm a mim pacificamente? Vocês estão vindo para mim para me ajudar? Se sim, o meu coração se unirá convosco. Olha a aliança aí, olha a fidelidade com este povo. O meu coração se unirá. Porém, se vocês não estão vindo em paz, não estão vindo para ajudar, essa palavra é importante para o resto da ideia, Davi vai falar, olha, o Senhor Deus seja então, veja, observe isso e te repreenda. Então ali, olha só o verso 18, entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e o fez capitães da tropa. Olha que beleza essa história aqui sobre fidelidade. Aqueles homens entenderam a posição de Davi como rei de Israel, o rei daquele povo, entenderam a importância da unidade daquele povo e fala, não, Davi, nós somos teus. Nós somos teus, ó Davi, estamos contigo. E ele fala, para o judeu isso era muito importante, paz, shalom, paz seja convosco, seja contigo, e paz com os que te ajudam, ou seja, com aqueles que estão unidos a você. Então a fidelidade daquele povo com Davi era uma fidelidade que eles sabiam que a bênção de Deus a Davi daria paz a toda a nação, aqueles que estariam unidos com ele. Isso é muito interessante do texto, é uma poesia bonita demais aqui, destes homens, nessa conversa que eles tiveram com o rei aqui. O quarto grupo, então, são os de Manassés. Olha o verso 19 aí. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam, a custa de nossa cabeça passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josadabe, Gediel e Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Então, queridos, aqui, esse grupo aqui retoma aquela ideia da ajuda. Olha só, Estes ajudaram Davi contra a tropa, E essa palavra é uma palavra que nos induz a ideia de unidade, de bênção de Deus a todos que estão juntos com ele, Então, Davi experimentava isso. O exército de Davi estava ficando realmente numeroso, grandioso, mas o cronista vai apontar aqui para algo interessante, que aquele exército estava grande, sim, exército como exército de Deus. E isso mostra que o autor aqui está querendo deixar mais claro e evidente para nós, que apesar do número de soldados estar crescendo, o que importava na verdade não era esse número, mas era o apoio de Deus naquelas batalhas. Então não importa o número,
Porque o exército é o exército de Deus. E Ele vai vencer a batalha, Ele vai lutar contra os seus inimigos. E isso chama muito a nossa atenção aqui com relação a este exército. E aí Davi chega a ser conclamado rei aqui com o seu povo. Olha só o verso 23. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. E aí ele vai citar um número grande aqui de pessoas que são eles e a quantidade de homens que vieram com eles. Mas o que nos importa então agora é o final, verso 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime, olha só, unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões, e também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pasta de figos e cachos e passas, e vinho e azeite, e bois, gado miúdo, em abundância, porque havia regozijo em Israel. Essa lista aqui de homens, né? Esse registro aqui é mais completo do que as listas anteriores de Samuel e Reis, né? É uma lista bem completa, né? O registro aqui do cronista parece que ele se aprofunda na história e nas genealogias, né? Nos números aqui, para mostrar realmente aos irmãos pós-exílicos, ali a Israel pós-exílico, que eles eram grandiosos, que eles tinham um grande número de irmãos ali apoiando a Davi, né? O propósito, então, era relatar, né, essa união tribal entre o povo de Israel, né? E a transferência de Saul para Davi com a unanimidade de todo o povo, de todo Israel. Estavam todos unânimes concordando com isso, né? E ele vai falar para nós, né, que tudo isso era feito pela vontade de Deus, né? A gente leu lá no finalzinho do verso 23, né? Segundo a palavra de Deus, né? E essa sessão aqui, o capítulo 12 termina, né, com representantes de tribos de todos os lugares, trazendo ali, confiando a Davi o seu reino, né? Isso é muito interessante, meus irmãos, porque o cronista, ele tem o cuidado de nos relatar que o resultado da unidade ali é a alegria em Israel. A alegria em Israel. Quando eles estavam unidos, eles proclamaram Davi rei e fizeram uma grande festa. 3 dias de festa para comemorar que Davi, o homem que foi colocado no trono por Deus, segundo a palavra de Deus, ele poderia cuidar agora daquela nação, orientar o povo como um rei deveria fazer, né? E essa alegria aqui, né, é explodida, demonstrada nessa festa com tantas provisões, como foi descrito aqui para nós, né? Bom, o que o autor aqui quer nos ensinar, meus irmãos, primeiramente aos leitores aqui originais, né, é que nós podemos aprender que no mundo bíblico, ele conhece apenas 2 caminhos, né? O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Salmo 1 já diz isso, né? Salmo 1 já vai explicar sobre isso. Não há neutralidade na vida com o Senhor.
né? Não há neutralidade com o relacionamento com Deus. Não tem uma terceira via. Ou é justo, ou é injusto. Ou você é fiel, ou você é infiel. Não tem um outro lugar. Ou é todo o povo unido a Davi, ou o povo está fora da união. É essa a ideia. Em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, aparece, descreve a ideia dos filhos de Deus, ou unidos e fiéis ao Senhor, ou contra o Senhor. Essa ideia. Quando, por exemplo, na estipulação da aliança lá no Sinai, né, ficou claro lá onde o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então não tem outro. Não dá para ter um relacionamento com Deus e não ter Deus como rei. Os ensinamentos de Jesus afirmam a mesma coisa para nós. E a natureza exclusiva do relacionamento dos fiéis com Deus também é demonstrada por Jesus, quando ele diz lá: quem não está comigo, está contra mim. Não tem assim, está tudo bem, né? Se você não ir por esse caminho aqui, mas ficar no meio, está tudo bem com você. Não, Jesus vai dizer: ou está comigo, ou está contra mim. Ninguém pode servir a dois senhores, senão não se pode servir ao mesmo tempo Deus e ao dinheiro. É o que está lá em Mateus capítulo 6. Então a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, vai mostrar para nós que existem apenas dois caminhos. Ou nós somos fiéis ao Senhor, ou nós estamos contra ao Senhor. A história aqui que nós lemos, aqui, heróica, da passagem de Davi de fugitivo para rei de Israel, está dentro de um contexto que o cronista colocou de fidelidade a Deus. Davi só conseguiu estar lá porque ele foi fiel ao Senhor, e o povo, olhando isso, foi agregado nessa fidelidade em seguir Davi. O que o texto quer mostrar é isso: foi a deslealdade de Saul que o desqualificou como rei. E foi a lealdade de Davi que o Senhor o escolheu para servir como rei. E o povo foi agregado nisso, em fidelidade a Davi. É isso que a gente tem que olhar para o texto com carinho, né? É um contraste aqui de lealdade e de deslealdade. A lealdade de Davi a Deus também promove uma resposta semelhante à do próprio Davi entre aqueles que o reconhecem como ungido do Senhor. O próprio povo reconhece como o servo do Senhor, o ungido do Senhor, e o segue em lealdade. Não, nós vamos servir a Ele. E vai lá os valentes, e vai os guerreiros, e vão as tribos, e todos se reúnem para fazer isso, e todos se reúnem para conclamar Davi rei. A lealdade ao Deus, meus irmãos, nos induz a ter uma lealdade mútua das tribos entre si, e é isso que resulta nas bênçãos de Deus. O que o texto está mostrando é: olha só, se a gente for fiel a Deus, se a gente for leal ao Senhor, ao Rei de Israel, todos nós juntos, nós vamos ser alvos das bênçãos de Deus. É isso que o cronista está mostrando. Se a gente seguir o caminho de Saul, de infidelidade, de esquecer a Deus, de abandonar a sua palavra, de buscar outros deuses além do Senhor, nós vamos ter o mesmo fim de juízo que Saul teve. E a gente tem que lembrar, meus irmãos, que a igreja de hoje está exatamente igual ao povo de Israel pós-exílico.
Vou usar uma palavra forte aqui, hein? Assim como o povo pós-exílico, a igreja de hoje está apática e deprimida. Apática. Sabe o que é apático? Completamente apática. Sem vigor, sem brilho. E deprimida, chateada, triste, uma tristeza profunda. É assim que o povo pós-exílico estava. Ele estava sem coragem de continuar a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade de Israel, a reconstrução de toda aquela nação. Ela estava completamente triste porque não via nas promessas de Deus a saída. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu estou dentro da aliança? E ficava triste, e ficava deprimido por causa disso. A igreja de hoje está igual, apática, sem desejo de lutar pelo reino da qual ela vive, e deprimida, porque apesar das promessas serem para a igreja, ela está no seu ego, dentro dele, lutando com ele. Ai, será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que Deus me ama mesmo? Ai, mas eu não sinto nada, não consigo me movimentar, não consigo servir em nenhum ministério, porque eu estou tão triste. Ai, eu só consigo ficar triste aqui. E lutando com o seu ego, lutando com o seu eu, sem colocar a mão no arado, sem colocar a mão na espada para lutar, para reconstruir um reino que estava devastado. Então, quando a gente lê Crônicas, e olha os seus valentes, e olha os homens hábeis em luta, e as tribos apoiando a Davi, quem dirá nós, que temos o Rei dos Reis já, o Rei que é maior que Davi? Nós já temos Jesus reinando sobre nós e sobre a igreja, e nós continuamos apáticos e deprimidos. A comunidade da restauração ali estava desiludida com Deus. Será que a palavra de Deus falhou e Ele não me ama tanto? E será que vai vir um novo Davi e vai nos resgatar? E a gente fica nessa mesma ladainha que o povo de Israel estava vivendo depois do exílio. Dessa forma, da mesma forma que o cronista quer solucionar o problema aqui, nós temos que tomar para nós. Ele quer solucionar o problema de uma única forma: se a gente for fiel a Deus, fiel ao nosso Rei Jesus, e se a gente for leal a Deus, leal mesmo, ao que Ele nos pediu para fazer, a gente pôr a mão para fazer. Ele prometeu ricas bênçãos para a sua igreja, para o seu povo. Se a gente pudesse ler aqui com a maior precisão o texto e sermos enchidos pelo Espírito Santo para compreender até as entrelinhas aqui do autor de Crônicas, a gente vai entender que o que ele simplesmente apelava para o povo era: olha, independente do que vai acontecer, independente de qualquer recompensa tangível que possa ter, nós, como comunidade de Deus, precisamos ser leais e fiéis ao Senhor. É só isso. E a graça de Deus vai nos abundar, nos encher, e nós vamos ter a alegria de servir esse reino tão bonito e tão maravilhoso. Só que lealdade, fidelidade, não é apenas um sentimento, não é apenas uma descrição, uma característica que está além do que eu sou e do que eu faço. Lealdade diz muito mais de quem nós somos, muito mais da pessoa que eu escolho ser.
Lealdade é aquele que fala, não, olha, o que eu aprendi hoje, eu vou fazer. É sempre colocar o que o Senhor tem a me ensinar e aprender isso no meu coração. E falar, Senhor, eu vou ser leal ao que o Senhor está falando. Independente do meu sentimento, independente da minha luta, eu vou ser leal ao que o Senhor tem a me dizer. E assim como o povo de Israel pós-exílico, que a igreja de hoje possa sair da apatia e sair da depressão, com muita alegria servir ao Senhor, sendo leal, fiel a Ele, porque nós temos um rei que é muito maior que Davi e que está governando todas as coisas e que nos promete ricas bênçãos quando nós nos colocamos dessa forma. Que Deus nos abençoe, irmãos.